Olá, meus irmãos, boa tarde. Estamos chegando ao momento do pôr do sol. Já se faz tarde. Estamos prestes a agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos deu. E durante toda essa semana, nós iremos fazer meditações que falam de um só Deus. É o tema geral da nossa semana, começando com hoje, tá? A marca da fidelidade. Por que começar na terça-feira? É porque as meditações elas levam um curso e hoje é o dia de começarmos esse novo tema, um só Deus. Então vamos de hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Quando for na próxima terça-feira, nós vamos começar novamente um outro tema. E todos os temas que nós vamos falar de hoje, de terça-feira até segunda-feira que vem, está falando a respeito de adoração de um único Deus. E o texto que eu escolhi para hoje está no livro de Oséias, no capítulo 1 e no verso 2, que diz assim: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então, quando nós conhecemos a verdade, tem um verso bíblico que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que nós conhecemos a verdade, que nós conhecemos o amor de Deus, que nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo e abandonamos, nós somos considerados adúlteros espirituais. E agora, na vida de Oséias, Deus chama Oséias para que na vida dele próprio fosse dada uma lição ao povo de Israel. E nesta semana, como nós já falamos, acompanharemos a vida, a mensagem de um profeta nem um pouco convencional, chamado Oséias. A vida e mensagem de Oséias, e Oséias apareceu depois da morte do rei Salomão. Israel foi dividido em dois reinos: o reino do sul, que era chamado de Judá, e o reino do norte, Israel. Cada um dirigido pelo seu rei, pelo seu exército, pelo seu profeta. Cada um tinha os seus exércitos, como narram o livro de 1ª e 2ª Reis. Nessa época, atuavam os profetas cuja principal atribuição era chamar a atenção de pessoas para realizar ou para cumprir na sua própria vida a vontade de Deus, anunciando as devidas consequências em caso de desobediência. Então, o profeta, ele era convocado para viver na sua vida as consequências da desobediência do povo de Deus e fazer as advertências, bem como também falar a respeito das desobediências que o povo de Deus estava praticando. Mas nem sempre eles eram atendidos, nem sempre eles se voltavam ao Senhor, nem sempre eles se lembravam do livramento o qual Deus havia feito para com a nação e para com o povo. E agora o povo estava bem distante do Senhor e estavam adorando os deuses pagãos. Meus queridos, diz que a situação daqueles que abandonam a fé e buscam outros deuses é deplorável. Naquele tempo, a Assíria, que é o Iraque hoje, se fortalecia cada vez mais e uma invasão do território de Israel era iminente.
Isso de fato aconteceu em 722 antes de Cristo. Agora imagina, 722 antes de Cristo, nós já estamos a 2020 anos depois de Cristo, 2720 anos, com mais 20 anos de 2020, 2740 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, o povo já era adoradores de ídolos. Já eram adoradores de suas próprias vontades. Já buscavam a satisfação de seus próprios desejos espirituais, para que a espiritualidade fosse adaptada segundo a sua vontade. E agora Deus convoca Oséias para que ele se case com uma prostituta e tenha filhos de prostituição, com o propósito de chamar a atenção para o mais vil adultério, que era a rejeição do Deus que havia libertado o seu povo. Os profetas Elias e Eliseu também, eles exerceram seu ministério no Reino do Norte, em Israel. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Já então o povo vivia dividido entre confiar e obedecer ao Deus que se havia revelado ou seguir a idolatria dos povos à sua volta. Então o grande chamamento de Deus estava relacionado ao descaso com o mandamento do Senhor, que resultava em adoração fingida, injustiça, corrupção e exploração. Parece até que nós estamos falando dos dias de hoje, não é verdade? Onde o povo, onde o povo não quer saber de Deus. Principalmente agora no momento em que Cristo Jesus está se aproximando do seu retorno. Nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima, onde a terra está sofrendo flagelos terríveis como o que nós estamos passando. Pandemia do Covid-19, coronavírus. Mas, além de induzi-los a uma falsa sensação de paz, esse foi o ambiente no qual Oséias viveu e no qual Deus chamou para exercer o seu ministério de profeta. Não muito diferente do que os pastores vivem hoje. Amanhã nós vamos falar a respeito do casamento de Oséias. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma noite maravilhosa na presença de Deus e que o nome de Jesus Cristo seja real na nossa vida e que nós possamos nos entregar a esse Deus, Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Incline sua cabeça e feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça salvadora. E fortalece-nos, Senhor Jesus, com a tua presença. Renova-nos de tal maneira que o teu nome seja exaltado, glorificado e honrado na nossa vida. É essa bênção a qual te peço, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tenham todos uma boa noite na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.